Diácono Leandro Abreu. Alô. Bom dia, irmãos. Graça e paz de Jesus, amém? Todos alegres na casa do Senhor? Felizes? Alegria-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos abrir a Bíblia aí, para ouvirmos a voz de Deus. Quem ama ouvir a voz de Deus, diga amém. A voz de Deus nos direciona, a voz de Deus nos traz direcionamento. Então vamos ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo de número 16. Vamos ler dois trechos de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 ao 31. Depois vamos ler capítulo 18, do versículo 20 até o 38. 1 Reis, capítulo de número 16, do versículo 29 ao 31. Depois vamos pular para o capítulo 18. Todos acharam? Amém? Podemos ler? Está escrito assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher quem? Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e o adorou. Agora pula para o capítulo 18, por favor. Do versículo 20 até o 38 nós vamos ler. Está escrito assim: Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então ele disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos e, cortando em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu: É uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos, preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até a meio-dia, dizendo: Ó Baal, responde-nos. Porém não se ouve nenhuma, e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. E ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: Gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades, ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes, e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até
a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve nem atenção alguma. Então, Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isso outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou o seu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizestes o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do céu, do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Feche os olhos. Pai, muito obrigado por este momento em sua casa, por esta manhã gloriosa. Já te louvamos com os nossos lábios, com os nossos gestos, já dizimamos e ofertamos. Agora chegou o momento de nós ouvirmos a sua palavra. Fale conosco, Deus, me use como instrumento. Fale conosco, Pai amado, que o teu Espírito Santo venha me usar. Fale conosco, pois nós precisamos ouvir a sua voz, que toda distração, ó Pai, caia por terra, que o nosso coração e a nossa mente venham estar cativa à sua palavra. Assim oramos com fé, no nome poderoso de Jesus, e que a igreja diga amém. Amém. Podem se assentar, por gentileza. Aleluia. Irmãos, sabemos que o nosso Deus é o Deus vivo, amém? É o Deus que se manifesta. O nosso Deus é um Deus pessoal, Ele é uma pessoa, é um ser que se interage, é um ser que se revela. O tema da mensagem, meus irmãos, que nós iremos ministrar nesta manhã, é o seguinte: o Deus que responde. O nosso Deus, sendo um Deus vivo, um Deus que se manifesta, um Deus que se revela, Ele é o Deus que está sempre se conectando conosco. Ele é o Deus que está sempre se revelando a nós. Ele é o Deus que está sempre querendo ter contato com os seus filhos. Sim, o nosso Deus é um Deus vivo, e por Ele ser um Deus vivo, Ele é um ser pessoal, Ele é uma pessoa. E Ele sendo uma pessoa, Ele quer ter contato, Ele quer ter relacionamento, Ele quer se manifestar para com os seus filhos. O nosso Deus, por ser um Deus vivo, um Deus que é uma pessoa, um ser pessoal, Ele também é um Deus que responde. E responde o quê? As nossas orações. Ele é diferente, meus irmãos, do Deus que são feitos por mãos humanas, o Deus que são criados por seres humanos. Pois o Deus que é criado por seres humanos, os deuses, entre aspas, que são criados por mãos humanas, são deuses mortos, entre aspas. São deuses que não têm vida. São deuses que não falam, que não respondem. Quem diz isso é a Bíblia. Coloca, por favor, Salmo 115, do versículo 4 até o versículo 7, vamos ler. Olha só o que está escrito, Salmo 115, versículo 4, até o versículo 7, por gentileza. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos,
Versículo 5. Tem boca e não? Tem olhos e não? Tem ouvidos e não? Tem nariz e não? Tem mãos e não? Tem pés e não? São nenhum lhes sai da? Ou seja, são deuses mortos, que não respondem, que não têm interação com aqueles que o buscam. Mas é bem verdade que não é um paradoxo, mas há uma ação por trás desses deuses que acabam trazendo resposta para aquele que busca esses deuses mortos. A ação das trevas. As pessoas que buscam esses deuses mortos, entre aspas, acabam tendo uma certa resposta. As pessoas que buscam esses deuses que não são vivos e sim mortos, acabam tendo, entre aspas, as suas necessidades atendidas. Como, por exemplo, uma pessoa que vai buscar nesses deuses mortos a restauração da sua família, às vezes acontece. As pessoas que vão buscar a cura nessas religiões que têm deuses mortos, sim, às vezes obtém a resposta. Muitas vezes a pessoa vai buscar prosperidade, fama, diante desses deuses mortos, e essas pessoas acabam alcançando aquilo que buscam, mas há um preço a ser pago. Não é de graça. Não é sem valor. E qual é o valor que essas pessoas pagam para alcançar a resposta diante desses deuses mortos? Não é pago pelo cartão de crédito, não é pago por dinheiro, nem tampouco por Pix. As pessoas que buscam resposta diante desses deuses mortos, elas pagam com a sua própria vida, com a sua própria alma. E essa pessoa, ela acaba ficando cativo, ficando presa, ficando amarrada a esses deuses mortos, porque eles pagaram com a sua própria vida, pagaram com a sua própria alma. E a consequência maior, meus irmãos, que as pessoas acabam pagando diante desses deuses mortos, é a sua morte eterna. Pagam a sua vida e no futuro da eternidade ficam aprisionadas eternamente porque venderam a sua alma diante desses deuses vivos. Mas nós servimos dos deuses mortos, mas nós servimos ao Deus vivo, ao Deus que tem todo o poder, ao Deus que se relaciona, ao Deus que está sempre em contato conosco, ao Deus que está sempre se interagindo com a gente. Sim, nós servimos ao Deus que responde, mas nós não precisamos pagar nada para ter as respostas desse Deus. Nós não precisamos pagar nada em dinheiro, pagar nada em cartão, muito menos em Pix. Por quê? Porque o preço já foi pago. O preço já foi pago para nós obtermos as respostas de Deus. O preço já foi pago para nós termos interação com esse Deus vivo. O preço já foi pago para nós termos um relacionamento profundo com esse Deus vivo. E o preço foi pago na cruz, através de uma coroa de espinhos, através de pregos pregados nos seus pés, nas suas mãos, através sim de uma lança colocada em seu corpo, sim, através do sangue de Jesus Cristo, nós temos acesso ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus que se manifesta, ao Deus que se revela e ao Deus que responde às nossas orações. Esse é o Deus vivo que nós servimos, esse é o Deus vivo que nós estamos sempre nos relacionando. Esse é o Deus vivo que responde às nossas orações e, por consequência, nos garante a vida eterna. A salvação eterna que está em Cristo Jesus. Amém, gente? Agora, nós lemos o livro de Reis, não é isso? O livro de Reis conta a história dos reis de Israel. Começou com Saul, primeiro rei, depois veio Davi, e Davi fez a unificação das tribos, se tornando um só reino. Mas depois de Davi veio seu filho Salomão, ok?
mas só que no reinado de Salomão houve uma divisão, uma separação. Zorobabel, um homem que estava diante de Salomão, levou o povo para que o povo viesse a falar com Salomão o seguinte: Salomão, olha só, o seu pai, Davi, ele era um pouco, vamos dizer assim, carrasco. Davi, ele pegava pesado com a gente. Davi e Salomão, ele era meio que duro com o povo. Então, nós viemos aqui a te pedir para que tu venhas a ser mais flexível conosco. Para que você venha a ser mais manso com a gente. Para que você não venha ser pesado como o seu pai Davi foi com a gente. E Salomão ouviu o povo e disse para o povo que ia pensar, que ia depois responder essa pergunta, essa questão que o povo levou até ele. E Salomão foi até os experientes, Rodrigo, para poder saber o que iria responder ao povo. E os experientes falaram para Salomão o seguinte: Salomão, olha só, atende esse pedido do povo. Vai lá, dá uma colher de chá para eles, entre aspas. Vai lá e dá uma aliviada na carga do povo. Aí Salomão ouviu a voz da experiência e foi também pegar conselhos com os jovens. E chegando lá com os jovens, Salomão ouviu dos jovens o seguinte: Salomão, não pega leve com esse povo não, pega pesado, larga o aço. Vai lá e continua sendo pesado com esse povo, e seja até pior que o seu pai, Salomão. Salomão ouviu esses dois conselhos dos experientes e dos jovens, e chegou até o povo. E Salomão, ele seguiu o conselho dos jovens. E assim, o povo se dividiu, assim houve uma divisão no reino de Israel. E que nós aprendemos com isso? Que nós devemos ouvir a voz das experiências, dos experientes. Que nós devemos ouvir, sim, aqueles que passaram por situações que nós estamos passando. Não ouvir vozes de pessoas que não têm experiências com Deus, que não têm experiências na vida. Não, aqui Salomão mostra para nós, esse episódio mostra que nós devemos ouvir, sim, vozes experientes, pessoas maduras, pessoas que têm sim, uma experiência na vida e principalmente na sua vida espiritual. Tem muitos jovens que acabam seguindo conselhos dos próprios jovens. Tem muitas pessoas que acabam seguindo conselhos de pessoas que não têm experiência nenhuma com Deus. E acabam saindo como o povo saiu, passando por divisões, por destruições, por erros, acabam passando por situações que não deveriam estar passando. Mas quando nós damos ouvidos a experientes, a pessoas que são maduras, aos pastores, aos irmãos maduros, há conselhos saudáveis, há um direcionamento saudável. Sim, quando nós passamos a dar ouvidos a vozes experientes que têm contato, comunhão com Deus, a tendência é nós andarmos por caminhos retos, por caminhos saudáveis, por caminhos que irão nos abençoar. Aqui Salomão mostra para nós isso, ele seguindo o conselho dos jovens, o povo se dividiu. Mas se nós seguirmos os conselhos dos experientes, nós teremos, sim, um caminho reto, um caminho saudável, um caminho abençoado na presença do Senhor. E segue o reinado, a dinastia em Israel. Salomão reinou, aconteceu essa divisão, e os reinos começaram a surgir, os reis, até chegarmos aqui no reinado de Acabe. Acabe, como nós lemos, foi um rei muito perverso. A Bíblia diz que ele foi o pior rei até a sua época de Israel. Acabe, ele fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E, não ficando por aqui, Acabe foi mais longe. A Bíblia diz que ele acabou se casando com Jezabel. Ou seja, o povo estava dividido,
os reis do norte, todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e isso também nos mostra algo, Cristina, que um abismo chama outro abismo. Que nós, quando estamos no erro, vivendo aquilo que nós não deveríamos estar vivendo, de uma forma equivocada, a nossa vida vai de mal a... O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ou seja, quando nós começamos no erro e continuamos no erro, o abismo vai chamar outro abismo. Assim acontecia com o povo de Israel, o povo do norte, a tribo do norte. O povo continuava no erro, no pecado, e Acabe foi o pior rei até a sua época, e ainda mais se casou com Jezabel, e isso fez com que o povo começasse a adorar a Baal, um Deus morto, um Deus que não tinha vida, um Deus que não tinha resposta para aqueles que o buscavam. Mas nós, meus irmãos, servimos ao Deus vivo, ao Deus que responde, ao Deus que está sempre conosco e estará todos os dias até a consumação dos séculos. Ao Deus que, quando nós dobramos os nossos joelhos para orarmos, Ele vem com a resposta. Ele vem sim com a sua decisão. Ontem, no congresso de diáconos na igreja de Olaria, o pastor Martinho Lutero, bispo, mencionou que Deus ele traz 3 respostas quando nós o buscamos. A primeira resposta pode ser um sim. Sim, Deus pode te abençoar com aquilo que você está pedindo. Deus ele pode te abençoar com aquilo que você está necessitando. A segunda resposta pode ser um não. Devido à situação que você está passando, você pode estar passando por um aprendizado. Então, não é momento ainda de você receber a sua resposta. Não é momento ainda de você receber a sua bênção. E a outra resposta que Deus pode nos dar é: espera. Calma-te. Aquieta-te. Pois no momento certo, a resposta virá. E Deus, meus irmãos, vendo a situação do povo de Israel, através do rei Acabe, que o povo estava de mal a pior, Deus levanta um homem, um profeta. E quem foi esse profeta? Elias. Elias era um profeta cheio do fogo de Deus. Elias era um profeta que tinha intimidade com o Senhor. Elias era um profeta que orava e Deus respondia às suas orações. De repente, você pode estar passando por situações complicadas, difíceis, e vai se levantar um homem de Deus para te direcionar, para te orientar, para te dar a direção que você precisa. Assim aconteceu com o povo de Israel, quando o povo estava vivendo situações complicadas, difíceis. Deus levantou Elias para que o povo tivesse um direcionamento, para que o povo tivesse uma direção. E Elias, meus irmãos, mostra para nós que Deus ele responde de fato. Deus ele responde às nossas orações. Mas só que Deus, meus irmãos, ele não responde a qualquer um. Acontece que Elias, meus irmãos, ele teve a resposta de Deus, porque Elias era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Mas o que acontece quando nós não temos respostas de Deus, Diácono Leandro? Quais são as nossas atitudes que fazem com que nós não temos respostas do Senhor? Versículo de número 21 vai nos responder por que o povo não tinha respostas de Deus, por que nós não podemos ter a resposta de Deus. Coloca, por favor, capítulo 18, versículo de número 21. Depois, Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão de um lado para o outro? Não é isso? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só. E o que está escrito aqui? O que podemos entender com essa
passagem, com esse versículo, que o povo estava de um lado para o outro, que o povo estava vivendo como o crente Raimundo, um pé na igreja e o outro, que o povo estava vivendo ser crente somente na igreja, mas lá fora, Deus me livre. O crente estava vivendo aqui, o povo de Deus, nós, os crentes que não têm firmeza com o Senhor, estavam vivendo um cristianismo raso, superficial. O povo não estava posicionado com Deus. O povo não estava firme com Deus. Por isso, o povo estava com os ouvidos tapados. Por isso, o povo não tinha respostas do Senhor. Quando nós, meus irmãos, estamos com um pé na igreja e outro no mundo, quando nós não estamos vivendo de fato o Evangelho de forma genuína, quando nós não estamos firmes na presença do Senhor, respostas do Senhor não virão. Não temos respostas que nós precisamos da parte de Deus. O povo estava servindo ao Senhor, mas ao mesmo tempo servindo a Baal, devido a Acabe. E assim o povo não ouvia mais a voz de Deus. Mas havia um homem que estava sempre ouvindo a voz do Senhor. Estava sempre tendo resposta do Senhor. E esse homem foi quem? Foi Elias. E Elias mostra para nós, meus irmãos, que um posicionamento, uma firmeza, o estar sempre na presença do Senhor, isso faz com que nós venhamos a ter respostas de Deus. Uma vida firme, alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus, faz com que nós venhamos a ter as respostas que nós precisamos, as respostas que nós queremos. Quando nós estamos em um posicionamento, uma vida firme, o Senhor nos responde, porque nós estamos firmes com o Senhor. Porque nós estamos firmados com o Senhor. Pois nós estamos, sim, alicerçados em Cristo. E quando nós estamos alicerçados em Cristo, firmes com o Senhor, a resposta do Senhor vem para a nossa vida. A resposta do Senhor vem para a nossa casa. As respostas do Senhor vêm para a nossa família. Quando nós estamos posicionados, firmados na rocha que é Cristo Jesus, o Senhor vem com sua graça, com sua bondade, com a sua misericórdia e responde às nossas orações. O Senhor responde, pois Ele é o Deus vivo, pois Ele é o Deus que está sempre nos atendendo. Mas, Leandro, somente eu me posicionar me faz ter as respostas de Deus? Somente eu ter um posicionamento, uma firmeza em Deus, isso faz com que automaticamente o Senhor venha a me responder? Diga não. Elias era um homem que era posicionado, firmado em Deus. Elias era um homem que era o profeta do fogo, que tinha sim os seus pés firmados em Deus, que tinha sim o seu posicionamento no Senhor. Não, ele não servia a Baal, ele servia somente a Deus. Não, ele não estava balançando de um lado para o outro, ele estava sempre firmado no Senhor. Mas isso não fez com que não fazia com que Elias tivesse as respostas que ele tinha com Deus. E o que fez com que fazia Elias ter respostas do Senhor? Versículo de número 36, por favor. É o versículo de número 36, isso mesmo. Olha só o que está escrito. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de... que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. O que Elias está fazendo aqui, irmãos? Elias era um homem posicionado, um homem firme, um homem alicerçado em Deus. Mas Elias, por isso, não tinha automaticamente as respostas do Senhor. Para Elias ter as respostas do Senhor, para Elias ter as respostas de Deus, Elias fazia algo, tomava uma atitude. E qual era a atitude que Elias tomava? Qual era
o que Elias fazia para ter as respostas de Deus? Elias orava, Elias clamava, Elias cumpria o que está escrito em Jeremias capítulo 33, verso 3, clame a mim e responder-te-ei. Elias, ele era um homem de oração, e por ser um homem de oração, Elias tinha as respostas de Deus. Para que você seja respondido pelo Senhor, nós precisamos sim ter um posicionamento, estarmos firmes com o Senhor, e além disso, termos uma vida de oração. É a oração que move os braços do Senhor. É a oração que traz as respostas que nós precisamos de Deus. Sem oração, meus irmãos, Deus não responde. Tiago vai dizer que a gente não recebe porque a gente não pede. É necessário nós orarmos para nós termos a resposta do Senhor. Mas só que nós não devemos orar de qualquer jeito. Elias, quando ele ora aqui no versículo 36, meus irmãos, ele ora de uma forma exemplar. Ele ora de uma forma ao qual Jesus nos deixou exemplo. E qual é o exemplo de oração que Jesus nos deixou? A oração do Pai Nosso. E Elias, ele traz uma oração aqui, meus irmãos, de uma forma exemplar, como Jesus nos deixou. Olha só como Elias orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de... Quando Jesus ensina a orar o Pai Nosso, Jesus, ele fala o seguinte, quando orarem, orem assim, Pai Nosso que estás... Elias aqui ao orar, ele diz, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Isso mostra que Elias conhecia Deus. Quando Jesus fala para nós orarmos assim, Pai Nosso, ele diz a primeira palavra, Pai, ou seja, intimidade, relacionamento. O filho, ele tem intimidade com o Pai. O filho, ele tem relacionamento com o Pai. Então, quando nós orarmos, meus irmãos, nós temos que orar de forma íntima, de forma relacionada, de uma forma assim que você tenha intimidade com o Pai. Assim você vai conseguir as respostas que você quer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. A esposa que quer que seu marido volte para a casa de Deus, saia dos bares, ela vai ter a sua resposta atendida, porque ela está tendo intimidade com Deus. Os filhos vão voltar para a casa do Senhor, porque a família está orando, tendo intimidade com o Senhor. Elias, ele continua orando, dizendo o seguinte, que hoje fique sabendo que tu és Deus em Israel. Ou seja, Elias está dizendo, mostrando para o povo que Deus, ele é Deus de Israel. Não há outro Deus. Ei, não há outro Deus para a sua vida. Só há um Deus para a sua vida. O Deus que criou os céus e a terra e o mar. E tudo que neles há. O Deus que faz proezas e maravilhas. Esse é o seu Deus. Seu Deus não é um Deus morto. Não é um Deus que não responde. O seu Deus é um Deus vivo, um Deus que responde. Um Deus que está sempre atento às suas orações. Ele é o seu Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus que está sempre conosco, estará todos os dias. Elias continua orando, dizendo que eu sou o teu, e que segundo a tua palavra fiz todas essas. Ou seja, Elias orou conforme a vontade do Senhor. Ele disse que ele era o servo do Senhor, ele fazia a vontade do Senhor. Quando nós oramos, meus irmãos, nós temos que orar assim, conforme a vontade de Deus, conforme a vontade do Senhor, para nós termos as respostas de Deus, para nós termos as respostas do Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Agora, para nós terminar,